Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez com o programa Casos e Acasos, eu e a Raquel Baracá, aqui na Oficina do Estudante. Gostaria de agradecer a oficina pelo patrocínio. Hoje, o nosso convidado especial é o diretor pedagógico aqui da oficina, Célio Tazinafo, que vai falar um pouco para a gente sobre o Enem. Oi, Célio, tudo bem? Bom dia. Tudo bom. Eu gostaria de saber sobre o Enem, qual a importância do Enem? Bom, antes de tudo, agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. O Enem se transformou hoje no principal vestibular nacional, né, em primeiro lugar. Então, a maioria absoluta das universidades federais, dos institutos federais de educação, se utilizam da nota do Enem para selecionar seus alunos. Então, no caso aqui, né, do estado de São Paulo, o maior exemplo é o Fiscar, né? O Fiscar deixou de ter o seu próprio vestibular desde 2010 e utiliza única e exclusivamente a nota do Enem para selecionar todos os seus alunos. Então essa é a importância mais imediata, principalmente para os alunos que estão concluindo o ensino médio. Mas o Enem tem se transformado num grande banco de dados para nós abalizarmos os estudos sobre educação nacional, né? Infelizmente, as políticas públicas no Brasil não têm continuidade. E um dos fatores que dificulta essa continuidade é a falta de um banco de dados que torne possível a comparação do desempenho dos nossos estudantes ao longo da história, né, em ciências da natureza, em matemática, em linguagens, em ciências humanas. E o Enem vem suprir um pouco essa necessidade, né? Daí que ele hoje também serve para fornecer informações para especialistas sobre a educação básica nacional. Nós estávamos conversando aqui com a Drica, nós somos de outra geração, né? E aí nós estávamos com essas dúvidas todas sobre o Enem, né? Não tão outra, né? Vocês são jovens ainda, devem ter pego o Enem de 63 questões. Eu fiz. Eu nem peguei Ela o Enem. não pegou o Enem. Eu fiz. Eu fui, acho que a segunda 2008. turma. Foi Terceira. colocado em 98, 99 e depois até 2008 foi esse modelo de 63 questões que não era usado de forma tão significativa. Né, de 2009 para cá é que o Enem se transformou nessa prova com 180 questões, dividido em 2 dias, e a partir de 2010 é fundamental para selecionar para as federais. Entendi. E deixa eu te perguntar uma coisa. O Enem, então, ele é super importante para ajudar os pais a identificarem os melhores colégios. Sim. Os primeiros rankings de colégios que foram elaborados a partir dos dados do Enem eram rankings ainda muito brutos, então pegavam a média geral da escola e classificavam. Aí em cidades, né, de porte maior, que tem uma diversidade grande de colégios, acabavam sempre comparando alho com bugalho. A escola tem 15 alunos fazendo o Enem. Era comparada com uma escola que tinha 80, com outra que tinha 90. Né? Então, na última edição, essa distorção foi corrigida. Aí nós temos lá a comparação a partir dos 30 melhores. Mas, sem dúvida, é um indicativo da qualidade geral do ensino daquela instituição. Quanto melhor o desempenho dos estudantes no Enem, melhor tem de ser a qualidade do ensino oferecido ali. Sim, ficou muito melhor isso, né? E Célio, e quais são as características de um colégio que possui esses resultados satisfatórios? Olha, em primeiro lugar, acompanhar o aluno no seu processo de aprendizagem. Né? A gente tem uma certa cultura de que o aluno tem que estudar, ele tem que estudar, mas se ele não tiver assessoria e se ele não tiver orientações muito precisas sobre o que estudar, não adianta deixar a bomba no colo dele. Então a escola tem que conhecer muito bem cada um dos seus estudantes, né? Pode parecer um absurdo dizer isso, é lógico que conhece, né? Não, tem escola que os alunos são um número, né? Então é o primeiro A, é o primeiro B e não se tem uma análise cuidadosa das necessidades dos alunos do primeiro A, das necessidades desses alunos do primeiro B. Então o trabalho tem que ser cotidiano. E aí, quanto mais tempo os alunos passam na instituição, ou seja, quanto mais anos, séries eles estudam ali, melhor tem de ser o trabalho, porque eu tenho mais tempo, né? Nós aqui na oficina temos ensino fundamental só desde o ano passado. Então, os nossos resultados do ensino médio ainda são resultados de alunos que passaram no máximo 3 anos conosco. São resultados muito bons? São muito bons, mas eles tendem a melhorar muito na medida em que agora nós recebemos alunos nossos,
né, que vem desde o Fundamental 2. Né, vai demorar um pouquinho para essas turmas chegarem ao terceiro, né? Nosso primeiro nono ano está agora no primeiro do médio, mas quando chegarem, são alunos que passaram mais tempo. E já houve uma melhora, porque a oficina ficou em primeiro lugar esse ano, né? No Enem. Mesmo considerando que os alunos passaram 3 anos no máximo aqui conosco. Né? E existe um ranking, né? Como que são elaborados esses rankings? O ranking, não existe ranking oficial. Né, o que o INECT faz, que é o órgão responsável pelo Enem, é divulgar os dados. Então ele divulga a média das escolas em ciências humanas, ciências da natureza, matemática, linguagens e redação. E aí quem elabora os rankings são os jornalistas, a imprensa, né, que aí fazem a média, porque o INECT também não faz uma média, né, com essas 5 notas ou 4, né, a redação nem sempre é contabilizada. E aí, né, fazem lá a divisão por, né, de cima para baixo, quem ficou com média maior. São os rankings que eram mais problemáticos, né, porque aí não leva em conta o número de alunos, não leva em conta o nível socioeconômico. Justamente. Né? Esse ano o INEP melhorou a divulgação. Então ele divulga o ranking, eles divulgou a média dos 30 melhores em cada área do conhecimento. Aí eu consigo comparar as escolas que têm 120 com escolas que têm 60, né, por 60 alunos. Mas ainda falta um indicador, que é quanto tempo em média aqueles alunos que estão fazendo o Enem naquela escola estudaram ali. Né? Aí eu vou conseguir saber, olha, essa escola tem esse resultado, mas a média de tempo que o aluno passou ali foi 5 anos. Né? Então é óbvio, ela tem que ter esse resultado. Né? Porque 5 anos de elaboração de provas, de preparação desse aluno, de desenvolvimento das habilidades e competências. Esse colégio teve um desempenho excepcional e a média de tempo que os alunos passaram ali, 2 anos e meio, 1 ano. Né? Aí no caso a gente vê, nossa, eles fazem um trabalho então muito bom e muito intensivo, porque o aluno em si passou pouco tempo ali. Então esse indicador ainda falta, mas esse ano nós já tivemos, com relação ao 2013, né, a prova de 2013, os dados socioeconômicos, né, divididos por alto, muito baixo, médio, e também a média dos 30 melhores. Entendi. Nossa, é muito detalhe, que a gente não tinha isso, né? Ô Célio, e uma pergunta assim, uma curiosidade, você acha que o nível da prova melhorou? Melhorou muito, né? O Enem, as primeiras edições, né, as de 63 questões, tinham por finalidade garantir a avaliação geral em habilidades e competências, não em conteúdos. Né? Ainda que o conteúdo seja essencial, ninguém nunca negou isso, o conteúdo era só um meio, né? Daí que consideravam a prova fácil e até menosprezavam as primeiras edições. Depois de 2009, progressivamente, essas provas melhoraram muito. Né? Então, hoje nós temos na prova de linguagens a cobrança de literatura nacional dos clássicos, coisa que não tinha na edição até 2012, 2013. Né? Eles valorizavam às vezes literatura regional, e por quê? Porque a questão era de interpretação. Né? Já nessa edição de 2014 tivemos lá Machado. Né? Muita gente diz, o Enem está ficando conteudista. É que o conteúdo parece mais. Né? Mas ainda não está longe de ser uma FUVEST, que a proposta é diferente. Mas sim, isso é um indicador de que os dados do Enem devem servir para balizar o Plano Nacional de Educação, que a gente não tem. Né? A medida que cria os parâmetros para a elaboração do plano é do ano passado, 2014. E nesse caso eu tenho que definir os conteúdos que nacionalmente são relevantes e que devem ser trabalhados de norte a sul. E como eu vou verificar se esses conteúdos foram trabalhados mesmo? Com o Enem, que é a única prova realizada de norte a sul. Então sim, vem melhorando e os alunos, lógico, sempre dizem, tá mais difícil. Né? Porque cobra a habilidade e competência, é isso. Né? Habilidade, competência e também o domínio, né, desse ou daquele conteúdo, dessa ou daquela informação. Interessante. E outra coisa, qual o recado que você dá para os alunos que vão prestar o vestibular esse ano, vão prestar o Enem, e os pais? Olha, os pais, calma.
né? Às vezes o pai estressa mais do que o aluno, né? Fica naquela ansiedade, perguntando 10 mil vezes para o aluno: você está estudando? Você está estudando? Olha, os alunos detestam isso. Né, eles não podem ficar soltos, mas também uma cobrança incisiva todo dia vai fazer com que eles migrem para o outro lado. Viver né? sob pressão Isso, também. Ninguém... Aí eu brinco, falo, eles vão pro lado negro da força e aí que não vão estudar mesmo. Né? Então, manter a calma, mas acompanhar. Né? Então, verificar os simulados, verificar as avaliações e verificar também como a escola está cobrando essas informações dos alunos, se tem a ver, né, com o que o aluno vai enfrentar. Porque muitas vezes nós aqui temos um pré-vestibular muito grande. Né? O que eu vejo em comum os alunos que vêm de outras escolas, fizeram ensino médio em outras instituições, as provas deles não tinham nada a ver com os vestibulares. Então eles eram avaliados só internamente, por isso eles acabam no pré-vestibular. Né? Então as provas têm que dar a dimensão do que o aluno vai enfrentar. O aluno não está concorrendo com o colega dele desde o jardim, ele está concorrendo com outros 2.000, 3.000 alunos que ele nem conhece. Né? Então a importância do acompanhamento dos pais é também saber se esse aluno não está sendo exigido de forma equivocada, que não vai ter um resultado tão positivo lá no final. Agora, o aluno tem de fazer bastante simulado. Eles estudam, mas não adianta estudar e não conseguir mostrar. Né? Então, uma recomendação básica que aí eu acho que falta para 85% dos estudantes: fazer as provas antigas do Enem. Né? É uma boa dica. Cronometrado, né? Ele vai ter 4 horas e meia. Eu costumo dizer assim, as questões do Enem não são iguais às da FUVEST. Isoladas, elas são encaradas até como fáceis. Mas olha, 90 juntas deixam de ser fáceis, com 4 horas e meia para se fazer no primeiro dia. Né? 90 juntas no segundo dia, com 5 horas e meia e mais uma redação, elas deixam de ser fáceis. Então o aluno tem que considerar o que ele vai conseguir no dia. Né? 40% do desempenho dele é estratégia para fazer a prova. Se ele não tem familiaridade com essa avaliação e acha que tem o tempo inteiro, ele não chega na metade. Né? E aí a frustração dele é muito grande, porque ele sabia, poderia ter mostrado e não conseguiu. Então as escolas devem fazer mais simulados, mais provas, e se não fazem, os alunos devem procurar. Né? Então procurar na internet, pega as provas antigas, se não no primeiro e no segundo anos do médio, pelo menos no terceiro, né? E ler muito. A prova do Enem é uma prova de leitura, né? E ele precisa ter essa habilidade muito bem desenvolvida, tanto para a prova de matemática, quanto para a prova de ciências humanas, quanto para a prova de linguagens e ciências da natureza. Mas atenção às provas antigas e não a questões isoladas, porque isso vai fazer diferença. É joia. Célio, agradeço. Eu que agradeço. A entrevista, e quem tiver dúvidas, fique à vontade em mandar um e-mail pra gente. Eu acho que muita gente aproveitou, né, todas as dicas que o Célio deu, principalmente os pais, os alunos. E tá aí, gente, estuda. Isso aí, a gente está à disposição. Né? Precisando, é só bater aqui na oficina, marcar um horário, que a gente está aqui para ajudar. É joia. Oficina de Estudante, obrigada mais uma vez. Raquel. Obrigada, Célio, pela presença, e até a próxima.